A associação de geradores é um tema extremamente relevante para quando você vai analisar circuitos elétricos nas provas do Enem e dos principais vestibulares que tem hoje pelo Brasil. Belezinha? Então vamos aprender hoje sobre a associação, suas principais características e seus prós e seus contras, tá bom? O que é que tem de bom e o que é que tem de ruim. Tá pronto para a aula? Então vamos lá. Seguinte, nessa aula a gente vai discutir a associação e nós vamos começar pela associação em série. Põe na tela então, produção, e simbora lá. Aqui eu desenhei três geradores, tá bom? Eu vou aqui dar nome para cada um desses elementos. Eu vou chamar isso aqui, ó, esse primeiro aqui que tá preto aqui, ó, de R1, certo? Deixa eu botar uma caneta aqui um pouquinho mais fina. Acho que melhor assim. Então esse aqui é o resistor 1 com a força eletromotriz número 1. Aí eu tenho aqui em lilás uma resistência interna 2 com uma força eletromotriz 2. E em vermelho eu tenho um terceiro com a resistência interna 3 e uma força eletromotriz 3. Tá bom? Isso poderia ser, por exemplo, 3 pilhas, 3 baterias, 3 geradores de modo geral, se conectando um ao outro. Observe que a corrente elétrica, eu vou desenhar aqui em verde, a corrente elétrica que vai passar por essa parte aqui do circuito é a mesma que passa pelo segundo gerador e pelo terceiro. É isso que faz a gente perceber que se trata de uma associação em série. Qual é a vantagem desse tipo de associação e qual é a sua desvantagem? Pois então, imagina o seguinte, imagine que quando essa corrente está vindo aqui do lado esquerdo, ela vai passar aqui, ó, e ao passar ela ganha energia. Observe que ela passa do lado menos para o lado mais, do menos para o mais. Ó. Olha o sentido aqui da corrente. Então houve um aumento na energia que essas cargas estavam levando, aumentou o potencial elétrico. Quando ele passa pelo segundo gerador, há outro aumento de energia, e quando passa pelo terceiro, há um outro aumento de energia. Então é como se, não é, mas é como se tivéssemos um equivalente disso. Ó. A gente tem aqui uma resistência interna que equivale ao total e uma força eletromotriz que equivale ao total. A vantagem está nessa nova força eletromotriz. Ela é exatamente, vamos botar aqui do lado, a soma entre as demais forças eletromotrizes, 2 e 3. Certinho? Então a vantagem de colocar pilhas ligadas em série é que elas aumentam a sua força eletromotriz. Normalmente uma pilha ela tem uma força eletromotriz de 1,5 volt. Então se a gente tiver duas pilhas, 1,5 duas vezes, vai dar 3 volts. 4 pilhas, 6 volts e assim sucessivamente. Quanto mais pilhas em série a gente tiver, maior a força eletromotriz. E aí vem um detalhe, é possível acender uma lâmpada de 220 volts só usando pilhas? É, mas aí você vai precisar de muitas e muitas pilhas enfileiradas, associadas em série, para que toda a força eletromotriz se some a ponto de ficar compatível com o valor daquela lâmpada. Fez sentido isso para você? Então isso é um lado positivo, a soma das forças eletromotrizes. Mas tem um ponto negativo. Do mesmo jeito que a gente soma isso, a gente também vai ter uma resistência interna equivalente, que é dado pela soma. Essa resistência aqui, ó, essa nova resistência, ela é a primeira, somado com a segunda, somado com a terceira e assim sucessivamente. Peraí, isso é ruim? Claro que isso é ruim. Por quê? Porque quando você aumenta a resistência interna de uma associação, significa dizer que você está aumentando o desperdício de energia. Você está aumentando a quantidade de energia que está sendo dissipada nessas resistências internas. Então, na hora de montar a associação, é preciso levar em consideração o que tem de bom e o que tem de ruim e ver naquele tipo de circuito o que é mais vantajoso para você. Combinado? Agora fique esperto. Às vezes, as associações não são tão óbvias, são tão visíveis que é uma série. Eu vou te mostrar um exemplo de uma associação em série que às vezes a gente acha que não é uma série. É o caso dos controles remotos que usam duas pilhas. Aqui eu tenho um controle remoto de um ar-condicionado, certo? Daqui do estúdio. Eu vou abrir essa tampinha que tem aqui atrás, ó, pra gente ver como que é o posicionamento das pilhas, tá bom? Deixa eu botar para essa câmera aqui para ficar melhor. Viu aí, ó? Pronto. Deixa eu virar aqui, talvez ainda fique melhor ainda. Certo? São duas pilhas, elas estão lado a lado. Pode até parecer, no primeiro momento, que elas estão em paralelo, porque estão uma ao lado da outra. Mas se você observar esse detalhezinho em vermelho que tem, ó,
elas estão com as polaridades invertidas, não é mesmo? Eu vou tirá-las aqui para a gente discutir aqui um pouquinho sobre essa configuração. Então, ó, vou tirar aqui, ó, na mesma posição. Observe, ó, não vou mudar a posição da pilha, vou só aproximá-la aqui de você, para você ver aí ó, exatamente. Ops, certo? Ó, tem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos ali, ó. Tudo bem? Então esse aqui é o lado mais. Esse aqui é o lado menos, o lado vermelhinho é o lado menos. Sim, ele estava nessa posição e viu que era invertido. Olha, deixa eu pôr de volta. Pronto, encaixou. Olha só como elas estão invertidas uma em relação à outra. Agora eu vou desenhar aqui como seria esse circuito elétrico aqui na prática. Vamos lá? Então esse circuito ele seria assim, ó. A gente tem a canetinha aqui de outra cor. Pronto. A gente vai ter aqui, ó, a primeira pilha ou o primeiro gerador. Só que por uma questão apenas de ter conveniência no espaço para caber lá dentro, ao invés de colocar o outro aqui na frente, colocou-se o outro aqui embaixo. Mas observe que se a gente pegar essa figura e a gente pegar essa parte e jogar para frente, ó, ela vai ficar exatamente do jeitinho que a gente já viu, que é um gerador, uma associação em série, tá bom? Então, por mais que elas estejam assim, ó, as duas, certo? Uma de ladinho da outra, nesse caso é uma associação em série. É a mesma coisa que colocar uma de ladinho da outra. Vantagem, aumenta a força eletromotriz. Desvantagem, aumenta a resistência interna. Vamos então para o nosso segundo tipo aqui de associação, que é a associação em paralelo. O que é que você está vendo aqui agora nessa ilustração? Nós temos aqui ó, o lado positivo da pilha, o lado positivo e o lado positivo, e todos esses polos positivos estão interligados aqui, ó. Então isso aqui seria o lado de maior potencial. Do lado oposto nós temos os lados menos, menos e menos. Todos os lados negativos, todos os lados de menor potencial, estão conectados a um ponto único do lado esquerdo. É como se isso aqui fosse uma pilha, certo? Aqui é outra pilha, e elas estão colocadas assim, lado a lado. Qual que é a vantagem nesse tipo de situação, né? Qual é que é a coisa ruim que ela vai trazer? Vantagens e desvantagens. Primeira situação aqui que a gente vai ter que levar em consideração é a equivalência desse circuito. Então, vou desenhar aqui, ó, um gerador equivalente a essa associação. Vamos começar aqui então pela força eletromotriz. Aqui eu tenho a força eletromotriz e força eletromotriz. Curiosidade legal é que para o Enem a gente só associa geradores que são idênticos, tá bom? Se eles não forem idênticos, a coisinha fica um pouquinho mais chata, até porque um deles, ao invés de gerar, pode até consumir energia do outro. Então, para situações de Enem, sempre geradores idênticos. Idênticos em que sentido? Todos com a mesma força eletromotriz. E aí elas não se somam nem se subtraem, elas se repetem. É isso mesmo. Colocar duas pilhas em paralelo não aumenta nem diminui a tensão elétrica, a voltagem ou a força eletromotriz. Mantém-se a força eletromotriz. Não há alterações nisso, tá bom? Então, se a pilha tem 1,5 volts, duas pilhas em paralelo continua tendo 1,5 volts de força eletromotriz. Agora, a vantagem vai começar a aparecer aqui, ó. Primeiro, as resistências internas estão em paralelo. E a gente sabe que na resistência em paralelo há uma redução quando a gente vai calcular a resistência equivalente, certo? Então, vamos dizer que isso aqui é a resistência equivalente desse circuito. Aí, quando a gente tem resistências idênticas, a gente pega uma delas e divide pelo número de resistores que a gente tem. Ou seja, a gente vai ter uma significativa redução na resistência interna. Isso vai culminar, isso vai nos levar para perceber que com menos resistência, menos energia vai ser desperdiçada, menos energia vai ser perdida dentro dessa associação. Então tá aí uma das vantagens. A outra vantagem é que quando se liga baterias em paralelo, elas compartilham as cargas. Olha o que vai acontecer com a corrente elétrica. A corrente que vai vir por aqui, ó, vai vir por aqui e vai vir por aqui. Essas correntes vão se somar quando chegarem aqui do outro lado. Então você vai ter mais cargas à disposição de seu circuito. Então ao invés da sua pilha durar 10 horas, agora ela vai durar 20, 30, 40, 50. Então quando se coloca baterias em paralelo, é exatamente para aumentar o tempo de duração dessa bateria, certo? Vou dar um exemplo prático disso. Carros.
Carros, vamos supor que você se empolgou numa festinha de fim de semana, deixou o som do carro ligado e aí descarregou a bateria do carro. Ela não tem mais carga. Aí você liga para o seguro ou você chama um colega e faz uma coisa chamada chupeta. O que é a chupeta? É você conectar as baterias dos dois carros em paralelo. Vamos fazer uma ilustraçãozinha aqui para você ter uma ideia de como é que seria isso. Então a gente teria aqui ó, a bateria do primeiro carro, as baterias dos carros, elas têm esse formato assim, ó, elas são quadradinhas, certo? E aí elas têm uma polaridadezinha aqui em cima, os polos da bateria. Aí eu trago uma outra bateria, eu nem preciso tirar ela do outro carro, ela pode continuar lá conectada ao carro, não tem problema. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cabo vermelho e vou conectar do lado mais das duas baterias, certo? Tá preso aqui, tá preso aqui. Ó. Vamos fingir que a bateria do carro que está com defeito é a bateria do carro, da bateria de cima, tá bom? E aí eu vou pegar o cabinho preto, vou conectar do lado menos, vou interligar aqui, ó. Então eu acabei de conectar em paralelo duas baterias, afinal, negativo com negativo e positivo com positivo. A gente já vai ter aqui, ó, isso aqui ligado ao circuito do carro, isso aqui também ligado ao circuito do carro. Então as duas baterias vão se juntar para fornecer carga para esse carro, para fazer o carro começar a funcionar. Então você vai ter muito mais carga à disposição. É claro, na hora que esse carro começar a funcionar, aí lá no motor do carro tem um alternador que faz papel de dínamo, de gerador de eletricidade. Ele produz eletricidade e recarrega essa bateria. Então depois que o carro ligar, é só mantê-lo ligado por mais um tempinho que ele mesmo recarrega a própria bateria. Percebeu aí a utilidade da chupeta? Como funciona na prática? Você conecta baterias em paralelo. Para a gente fixar essa nossa informação, né, esse nosso conhecimento adquirido agora, vamos para uma questão. Diz assim, em um laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada com as especificações 6 volts, eu vou destacar essas especificações, vamos deixá-la aqui o mais evidente possível. Aqui, ó. 6 volts, ou vai ficar não, né? Ah, não quer ficar aqui o desenho, então deixa eu trocar a caneta. Vamos ver aqui, pronto, certo? 6 volts, acho que ficou muito em cima, deixa eu descer um pouquinho. Aê, pronto, a produção aqui estava me alertando da falha. Aí lá vai eu de novo subindo para esse negócio. Vamos de novo, para aí. Agora está no canto certo, então vamos lá. A lâmpada ela é para ser ligada em uma tensão de 6 volts e quando isso acontecer ela vai dissipar uma potência de 12 watts. E um conjunto de 4 pilhas, cada uma com 1,6 volts. Você notou que essa pilha não é compatível com a necessidade da lâmpada? Pois é. Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza o maior brilho? Olha só, quando a gente está falando de maior brilho, a gente está falando aqui, ó, vou pegar aqui uma outra canetinha, deixa essa caneta ficar melhor de ver. Quando a gente fala de maior brilho, a gente está se referindo a maior potência. Maior potência. Como eu estou me referindo a uma lâmpada, a lâmpada ela vai ter uma certa resistência. Então a relação entre potência, a voltagem, né, a tensão elétrica e a resistência é essa aqui. Ó. Por que eu escolhi essa equaçãozinha para discutir? Exatamente porque eu estou numa situação onde a letra R é constante. Porque a letra R está representando o quê? A letra R está representando a lâmpada, a resistência da lâmpada. E a resistência é a mesma, independente de em que voltagem ela for ligada ou não. A resistência é aquela. Ponto. Acabou-se. Então a gente vai relacionar potência com DDP. Se nós estamos em busca do maior brilho, estamos em busca da maior potência, ou seja, da maior DDP. Quando que a DDP é maior? Quando a gente pega as baterias e associa elas em série. Então busque uma associação em série, porque você vai ter 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, que vai dar justamente os 6 volts que aquela lâmpada precisa. Vamos ver como é que ficou? Nessa primeira associação, nós temos 1,5, aqui ó, 1,5 aqui e 1,5 aqui. Só que isso aqui é tudo paralelo. Isso quer dizer que eu vou ter um total de 1,5. Aqui eu também tenho 1,5. Então eu vou ter esse 1,5 somado com esse 1,5. Porque aí seria uma série, né? Então a gente teria uma associação mista,
resultando em quantos volts? Resultando em um total de 3 volts. A gente só soma os que estão em série. Quando a gente vai olhar para as outras alternativas, a gente já sabe que em paralelo não vai mudar nada. Então olha o que acontece aqui. Ó. Aqui eu vou ter 1,5 com 1,5 dá 3. Então já sei que aqui dá 3 volts de diferença. Só que é 3 em cima e 3 embaixo. Então eu tenho um total de 3 volts. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma série, tá vendo? 1,5 mais 1,5, 3. Mais 1,5 mais 3. Então 6 volts. Opa, já descobri aqui, ó. Já descobri que a alternativa certa é essa aqui, ó, letra C, tá bom? Essa aqui, ó. Só para finalizar a nossa análise, olha o que acontece. 1,5 com 1,5, continua 1,5. 1,5 com 1,5 em paralelo, continua 1,5. Nós temos aqui um total de 3 volts. Já perdeu. Esse aqui está todos em paralelo, então está todos com 1,5. Ficou pior ainda, sacou? Então sempre que você põe em série, você vai ter uma soma das forças eletromotrizes. Tá aí, tá explicado. Agora você vai continuar fazendo suas listinhas de exercício, dando gás, sangue nos olhos e faca nos dentes, tá bom? Se prepare que vai dar tudo certo. Agora fique atento para as próximas aulas, porque tem mais coisa bacana vindo aí sobre eletricidade e a prova do Enem. Até lá!